Olá, gente. É sempre um grande prazer estar aqui na TV G10, né? E hoje vamos dar início aqui ao nosso programa esportivo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade para fazer suas perguntas, né? Nos procurar, porque é sempre bom estar com vocês e, claro, né, no mundo esportivo. E hoje estamos trazendo aqui uma figura mais do que especial para a nossa cidade, uma pessoa, né, meu amigo, que tem muita história para contar. Vim aqui conversando com ele aqui no carro e disse, vamos começar logo aqui a metade, porque senão a gente vai noite adentro e assunto não falta. Estou aqui com meu amigo Gilberto Scos, mais conhecido como professor Gilberto, ou Gilbertinho, né? Como queiram. E é isso aí, professor. É um prazer muito grande em nem poder estar aqui conversando com você nesse bate-papo e abrindo, né? Saiba que você está abrindo o nosso esporte. Vem para o jogo com a Cátia Brasil. Olha, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite e fico muito feliz de estar iniciando, né, o Vem para o Jogo com Cátia Brasil. Eu acho que é uma oportunidade gigantesca da gente contar um pouco sobre a história do esporte da cidade de Parnaíba. Então, fico muito feliz por isso, por essa escolha, é isso, de ter sido o primeiro convidado. Isso, sinta bem, sinta-se em casa, né? E assim, Gilbertinho, vamos começar num bate-bola aqui muito especial. Estamos aí num momento muito especial, né? Que esse ano, que é a nossa Copa do Mundo, né? Qual é o seu, assim, a sua visão hoje para o nosso, para a nossa equipe aí, que vai estar nesse Mundial esse ano diferente, né? Em 3 países. Qual é a sua expectativa aí para a nossa Copa? É sempre a mesma, aquela grande expectativa que a gente tem, né? Eu fico triste hoje, Kátia, muitas vezes não ter aquela empolgação que a gente tinha uns anos atrás, né? De Isso, é. pintar as ruas, de daquela Colocar as bandeirolas, movimentação, né? né? É, Entendeu? Mas eu acho que nunca deixa de ter aquele espírito de ser brasileiro, de gostar da seleção brasileira, de estar é, ali, porque a Copa do Mundo eu digo que é um momento em que até quem não gosta de esporte interage, né? é. Vai, pelo menos pela folia, vai pela aquela união que se está entre as famílias, os amigos, né? Então é uma grande socialização, né? Um compartilhamento de amizades específicas e até de pessoas que você não conhece, que passa a conhecer naquele momento. Então a Copa do Mundo é algo diferente, né? E o Brasil é um É, país que que realmente é tem é o país do o futebol, né? futebol, é Somos o nós que esporte muito, exportamos, né? Não só mercadoria, mas também a gente está exportando muitos jogadores. É tanto que quando você vê aí, a gente fica muito feliz quando tem nosso saudoso Flamengo, que tem vários times aí na isso é seleção, verdade. porque a nossa seleção era para ser muito mais movimentada, mas hoje eu vejo que a gente tem esse déficit, porque nós temos muitos jogadores que jogam fora e o tempo é muito curto para unir esse pessoal, porque dizem, o Vinícius Júnior joga muito lá Real no Madrid. Real Madrid. Mas entenda que ele está lá há 3, 4 anos. Só ele olhar para o companheiro dele, ele sabe o que, que ele vai fazer. É diferente você chegar no campo e você não conhecer. Conhece sim, porque já viu aqui, já viu ali, é amigo de futebol, não é amigo do campo de futebol. Né? Mas então, a gente torce para que o Brasil chegue pelo menos numa final, né? Que a gente prossiga esse campeonato, porque na realidade campeonato nessa Copa do Mundo, né? Que está aí, e a gente disse que não vai torcer. Eu mesmo fui uma que eu fiquei muito chateada com as outras, disse que nós tínhamos mais jogo, não ia mais comprar a camisa, mas tô lá, já mandei fazer as Chega perto camisas, da Copa do Mundo. chegando perto, o coração vai a mil. Então, assim, espero, né, que a gente chegue um pouco mais longe com essa nossa seleção, que a gente não pode deixar de acreditar. Não só na Copa do Mundo, entre outros, né, esportes, que hoje o nosso bate-papo também vai ser com o nosso esporte de Parnaíba. O professor Gilberto aqui é um professor que tem assim um grande potencial, não só no esporte, mas na educação, na cultura, né? É ser uma pessoa bem informado, vamos dizer assim. E eu tenho um grande carinho por você, porque eu sei que você é uma pessoa que a gente conversa a noite inteira e a gente tem muito assunto. E aí, Gilberto, aí no, a questão do basquete, como é que está aqui na nossa cidade? Você que é um dos grandes líderes, né? Agora há pouco você estava falando que tem um grupo lá no Sesc, né? Como é que está esse programa lá de O vocês? basquete em Parnaíba, muita gente pensa que ele não existe, mas na verdade ele existe e ele está muito vivo. Ele é um projeto chamado BNC, que é um projeto chamado Bola na Sexta, um salto para o futuro. Ele tem 14 anos e ele é um projeto que ele funciona no SESC das 13 até às 16 horas nos dias de sábado.
né? Então, ele é um Todo projeto sábado, maravilhoso todo sábado. Geralmente, sem custo assim, nenhum para o atleta, como é que... é gratuito, você chega lá e conversa com os treinadores, são 4 treinadores normalmente que estão lá para dar todo um apoio técnico, de formação. Ah, eu não sei jogar basquete, não há necessidade. Basquete é um esporte que se aprende. Então, é um esporte que você pode ir para lá e ele é um esporte de repetição. E eu fiquei muito feliz, como eu lhe disse aqui fora do ar, que pela primeira vez a gente tem realmente um grupo de quase 15 meninas treinando com a gente. E Meninas, né? Que coisa isso é muito boa. legal, porque a gente tinha muita vontade, já há muito tempo, nesses 14 anos, de formar um time feminino aqui em Parnaíba de basquete, e a gente não tinha conseguido ainda, mas agora, principalmente com a adesão das universidades, como elas participam dos campeonatos das atléticas aí, obviamente a nível Nordeste, a nível regional, até a nível nacional, então elas treinam exatamente para ter nessas equipes que possam, obviamente, participar. Então isso é muito legal. E com relação à idade, a gente disse muito, pode ir desde a criança ao jovem, ao sub-40, sub-45, não tem É. essa. Eu acho Não, que praticar esporte sempre é muito eu importante em chamo é o qualquer sub, idade. eu chamo é o subfeliz, né? E o sub Porque eu feliz. sou feliz, porque a gente não vê, eu não vejo o esporte como uma idade, eu vejo o esporte como saúde, qualidade de vida, né? Exatamente, Que é o Kátia. que é hoje, que nós temos hoje aí muita. Hum. Porque eu sempre converso com as meninas, que eu sempre estou ali no aeroporto, que a gente sempre está conversando entre um e outro, a gente tem aquele bate-papo, né? Antes e depois da corrida. Hum. No nosso, a gente faz lá o nossa corrida matinal, ou às vezes mesmo na noite, porque lá hoje você sabe que o aeroporto hoje é o point. Se você Exatamente. chegar lá, tem um amigo da gente da faculdade, que né, agora estou terminando a minha faculdade aí da educação física, para que Excelente. possa melhorar cada vez mais, né? Visto que eu já tenho aí mais de 30 anos no esporte da cidade de Parnaíba, então acho que todo mundo me conhece como a bola, né? Porque toda a vida eu gostei muito de voleibol, gostei muito de basquete, futebol de salão. Onde tinha bola, eu não queria saber o que era, eu queria estar no meio. Né? E hoje eu fico muito feliz em poder, eu vejo as pessoas trocando, né? A noite pelo dia. O que é trocar a noite pelo dia? Pensando, gente, não vai mais festa. Quando tem uma festa e outra, vai, gente, mas é diferente você fazer um evento hoje que você vê aí a explosão que tá. Todo final de semana nós temos uma corrida de rua. Ah, não Exatamente. vai dar ninguém, né? Porque chega lá, não cabe mais ninguém. É lotado. Né? É os treinões, são as corridas, estão sempre engajados e não tem idade. Agora mesmo a gente viu aí no Rio de Janeiro, aí na maratona, aquele piauiense, se eu não me engano, de 80, quase 80 anos, ou um pouco mais, né? Que fez aí a maratona do Rio. Quer dizer, então, a idade não, a idade não tem essa. Eu acho que a idade é a sua cabeça, né? Hoje eu já vou para 52 anos e, assim, eu não me vejo como uma pessoa doente, como uma pessoa que, eu já estou velha, eu vou dormir. Não. Eu não, na hora que 4h30, 5 horas da manhã, eu já tenho que estar ativa para fazer alguma coisa, porque eu acho que o momento é esse, a gente é disposto, a gente tem que também abraçar e chamar os colegas, né? Porque se eu estou num lugar e eu vejo outro sentado, não chamo para levantar, aí o negócio complica. Né? E hoje também nós temos aí na corrida de rua, hoje, Bertinho, um grupo que depois eu vou trazer aqui, a nossa amiga Ilana, que ela é presidente do grupo das garotas que correm. E hoje, nesse grupo, só é meninas, né? Garotas que correm. Hoje já tem mais de 1.000 meninas nesse grupo, Olha que né? legal. Não sei se você tem conhecimento desse Eu já ouvi grupo. falar, assim, É, já. é a Ilana, a Vanesca e a Savina. Então tem esse grupo aí que é muito importante, que movimenta muito também, né? Faz os treinos mensalmente. Ano passado a gente fez uma corrida. Esse ano não sei se vai dar certo sair do papel, mas enfim, são pessoas que estão em movimento, né? Quando elas querem alguma coisa, liga. E aí, Brasil, o que é que tem hoje, o que é que não tem? Que não tem, a gente inventa. E assim, a gente vai sempre se movimentando. E eu fico muito feliz em poder contribuir para o esporte da cidade de Parnaíba. E às vezes também eu estava falando com você, a gente fica triste e fica alegre ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente vê desenvolver alguns esportes e outros, né, que deixam muito a desejar. Principalmente quando chega no município, quando chega no estado, que tem aquele déficit muito grande daquela barreira que a gente não consegue chegar até um determinado ponto para realmente fazer a coisa acontecer. Né? Mas aos poucos a gente vai subindo, a gente vai buscando. Eu, assim mesmo, mês passado, retrasado, em abril, eu fiz uma corrida do Nação PHB sem ninguém. Comecei sem ninguém. Só eu digo, só eu e a Val, uma menina que trabalha comigo, de Val, vamos encarar embora, que tá parado, vamos começar. E foi a primeira corrida da cidade de Parnaíba, né? Para começar o ano. Foi dia 28 de abril. Né? Foi a primeira corrida que teve, aí depois pronto, aí disparou.
E eu com medo de botar mais gente, medo de botar mais gente, ainda teve ainda acho que umas 800 pessoas, ou foi 700 e alguma coisa. Quer dizer que foi uma média muito grande, porque esse público que a gente conquista, quando tem, a gente vai por empresas, né? Mas assim, a gente procura buscar, e eu vejo que hoje tá muita gente voltada para o esporte. Tem mãe que chega e pergunta: Ei, Kátia, meu filho tem 12 anos, ele pode participar? Então, assim, é uma coisa que a gente fica assim com o pé atrás, porque a gente tem também um regulamento a seguir, né? Exatamente. Tem que ter Não os só na cuidados corrida de também. rua, mas no basquete, no voleibol, no futebol de salão. Então, assim, a gente tem encarado isso aí com muito respeito, com muita responsabilidade. E hoje está aí, né? No mundo aí, corrida afora aí, como a gente chama, no mundo afora, né? A corrida de rua hoje acho que está dominando 90% do mundo, né? E Não é é verdade aqui. mesmo. Né? Em todo lugar você vê tem gente correndo. Você vai de tarde, tem gente correndo. Você vai à noite, tem gente correndo. Você chega de manhã, tem gente correndo. E eu acho assim, uma qualidade de vida que está buscando muito, né? Esse pessoal está buscando muito a qualidade de vida. E eu fico muito feliz por isso. E também nós estamos aqui conversando aqui dos jogos escolares, né? Como é que tá os jogos escolares? Você está envolvido aí? Como é que tá essa parte aí dos jogos escolares aqui na cidade de Parnaíba para esse ano? Qual é a expectativa aí, Gilbertinho? Nós estamos, na verdade, eu estou dando uma ajuda, né? Mas, assim, os Jogos Escolares, eles, esse ano, é uma coisa que eu fiquei muito feliz foi ele ter voltado para o período realmente dos Jogos Escolares Parnaibanos, que é o mês de agosto. É, porque ano Que passado, anos passados, né, na década de 90, na década de 2000, eu fazia lembro, muito só tempo que cortando o teu não. assunto um minuto, que a gente fazia, né, eu como jogadora, a gente terminava de jogar, que era o Seu Mendes aí, saudoso Seu Mendes, um abraço para ele aí, meu amigo, meu professor, que a gente terminava de jogar lá no Sesc e ia treinar lá na BB. Né? Por quê? Porque a gente tinha aquele compromisso do próximo jogo. Por quê? Porque agosto era a Semana da Parnaíba e Isso, a setembro era a Semana da Semana da Pátria. Pátria. Que uma era feita pelo município e a outra era feita pelo SESC, né? Então, assim, eu vejo aí uma expectativa muito grande, havia umas especulações, eu acho que você é a pessoa mais certa para falar um pouco, né, desse momento que vai acontecer aqui na cidade, a prefeitura está apoiando, como é que está essa questão aí, Não, está Gilberto? apoiando sim, principalmente através da Secretaria de Educação, né, do município. E os Jogos Escolares estão programados para começar do dia 18 ao dia 29 de agosto. Né? Eu acredito eu Vai ser que realizada nós aonde? vamos, O jogo de quadra? possivelmente será utilizado no quadrilhódromo, no Roland Jacó, possivelmente no Verdinho também. Sim. Eu já vi também comentários que possivelmente possa ser também no Sesc ou também na quadra do estadual, que, diga de passagem, foi feita uma reforma e ela está muito legal Não, mesmo a para quadra do atender. estadual tá muito bacana a Inclusive, quadra. inclusive para modalidades como basquete e voleibol, dá para jogar lá tranquilo, muito legal mesmo. Entendeu? Então, assim, eu acho que pelo menos essa logística aí está sendo toda trabalhada. Outra novidade também, que é a tecnologia nos jogos escolares, que ainda não tinha, né? Que, por exemplo, hoje a gente não leva mais aquelas fichas para casa para poder preencher o nome Fazer, de vocês, né? Corre, meninos, Entendeu? cadê teu documento? Agora não, você tem um link que é disponibilizado na internet, você entra, se cadastra, cadastra o colégio e lá você mesmo coloca as modalidades, inclusive o sorteio é feito de forma digital. Olha só, Ó, cara. que Então, coisa assim, é boa uma tentar grande evoluindo, né? inovação dos Jogos Escolares Eu fico Parnaibanos. E um feliz com essa detalhe, evolução. esse ano é o 49º. O ano que vem são 50 anos de Jogos Escolares. Olha que data incrível e que tem que ser uma grande festa. É tanto que a gente até comentou sobre isso, porque Quem está à aniversário, frente é o professor aniversário Edson. professor Edson, e com também o professor Wellington, que é o coordenador de projetos lá do município também, Sim. da Secretaria de Educação. Então, Eu vejo todo aí que mundo, com você apoio está do falando Danilo. dos jogos e falando de Secretaria de Educação. E é onde vai ficar a Secretaria de Esporte, que eu acho que essa parte que era para estar mais envolvida, né, com essa questão do esporte aqui na cidade de Parnaíba. O que está Assim, como eu acontecendo? Que falei é a para educação que você, está como eu tá falei entrando para no você, futebol aí. eu apenas estou dando uma ajuda. Então, esse é o Uhum. tipo da pergunta que eu não tenho como lhe responder, porque na verdade eu não tenho um conhecimento mais específico. Então, assim, as coisas chegam para mim, eu ajudo. Por Sei. exemplo, como ontem tem algumas modalidades novas nos Jogos Escolares, desde o ano passado, como dança, capoeira, que foram É. introduzidas no ano passado, né? São modalidades que estão hoje inseridas dentro do programa dos Jogos Escolares de Parnaíba. E ontem, por exemplo, chegaram para mim e disseram assim:
Gilberto, tu tem como fazer um regulamento para um concurso de dança? Eu digo, rapaz, eu nunca fiz não, mas Uhum. me dei aqui que eu vou tentar A gente fazer. Aí desenrola, foi que eu né? fiz. Eu liguei para o pessoal que realmente trabalha com dança em Parnaíba, fiz várias pesquisas com eles, perguntei qual era a opinião deles, o que que a gente podia fazer, e criei um regulamento e entreguei lá para que eles pudessem fazer as análises e aí, Entendi. obviamente, fica o critério. Mas assim, é da mesma forma que também se a Secretaria de Esporte chegar e disser, olha, nós estamos precisando disso aqui, como eu estou lhe falando, a minha É. função é mais de Né? ajuda Porque, não, mesmo, eu sei disso, específica. porque você é uma pessoa É, que entende um pouco e muito de cada pasta, né? Não é à toa que você já participou da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura. Hoje você está envolvida aí nas quadrilhas, né? Que eu vi uma parte sua que eu vi lá no, eu acho que no aeroporto você estava lá, naquela abertura lá, estava no São João do lá. São João, E né? nós participamos também, Kátia, da formação, que foi muito bom também, que foi uma inovação para Parnaíba. 4 dias teve lá na Caxeral, no SESC Caxeral, a formação de jurados. Olha que legal, que nunca teve esse curso de É, eles formação só aqui. chamavam, né? E Aí o presidente da Federação de Quadrilhas do Estado do Piauí, que é o João Rodrigues, que é o Gugu, todo mundo conhece ele como Gugu, que sim, eu inclusive é sei o quem é. presidente do Nordeste, da Federação Olha Nordeste. aí, que É, legal. e aí ele teve Mas é aqui importante, sabe, uma Gilberto? equipe e Aí eles estão fez falando, esse trabalho de o formação. programa é de esporte, já está falando de cultura. Gente, esporte, lazer e cultura, Tá tudo a junto. gente forma uma bola só, né? É E isso verdade. é muito importante, porque a nossa cultura também, ela envolve o esporte, ela envolve o lazer. Né? Porque eu vejo assim, uma meninada muito grande que ele se envolve demais para ir, deixa de, às vezes não quer ir para a escola porque tem que dançar o boi, porque tem que. E Não, e tem gente, a como eu estou lhe gente, falando, a dança hoje, ela faz parte do programa dos Jogos Escolares. né? Entendeu? Então É daí você verdade, que coisa boa. pois é isso que eu estou falando, que eles acabaram me pedindo um regulamento de Para dança, fazer e aí também, incluir, né, nos existem jogos duas escolares. categorias, a categoria de dança de rua e a categoria livre, Sim. entendeu? São duas Já para categorias de incorporar confederações, nessa desse já é o ano. segundo ano, ano passado Já, já teve, já. A é muito capoeira bom. também, esse ano volta também um esporte que há muito tempo não voltava e que ele é muito característico das escolas, que é o tênis de mesa. O tênis de mesa Tem de volta, mesa muito boa, por muito bom. muitos anos ele ficou de fora do programa dos Pois Jogos é, eu me Escolares lembro quando e ele teve um volta ano aí na década, novamente. acho que tudo mesmo da década de 90, que, não É, sei se você se lembra que teve um campeonato no Sesc, que foi veio o Inácio, aquele através de mim e Nakayama, através Nakazaki, do Heitor Miranda, que a gente não pode esquecer dele, ele que foi o intermediário junto à Federação Brasileira de Tênis de Mesa, você lembra e ele daquele campeonato trouxe que esse teve lá no campeonato. Sesc? Foi muito bom, Foi. bem Foi eu movimentado. e o Inácio que a gente trouxe aquilo ali, porque Foi a o nível Heitor era muito meu Nordeste. amigo em Fortaleza. E Sim, aí eu conversei com o Inácio que ele queria trazer um campeonato do Norte e Nordeste para pra cá. cá. E o Inácio mostrava para o Sesc. Naquela E foi época nós muito bom trouxemos aquele um campeonato, então isso é campeonato importante. Foi nordestino nordestino, de sim. tênis de mesa. Foi um negócio Me espetacular. lembro. Pô. Lembra, cara? Lembro, ainda tenho até uma foto lá em casa com dos bambambam lá, do japonesinho lá, muito bom. Quando eu É, olhava para um lado, a bola já estava do outro, eu olhava para lá, meu Deus do céu, o negócio aqui é fera. Pois eu estrutura fico feliz, porque maravilhosa. hoje, Gilberto, a gente tem uma preocupação muito grande com essa juventude, que é a tela, né? É, isso é complicado mesmo. Eu tenho uma sobrinha em casa que eu me surpreendi muito com ela esses 2 dias, graças a Deus, porque ela tem 7 anos, ela está agora no Colégio Crescer, e lá está tendo os jogos escolares, né? Os Os internos. jogos internos do Colégio É o Crescer. interclasse que a gente conhecia. Antigo interclasse, hoje são jogos internos, né? É, E ela está no cabo de guerra, no futebol de salão, no na corrida, que teve a corrida, né, que elas chamam lá, tem o queimado. Quer dizer, são coisas inovativas que ela está se dando assim, tia, eu quero treinar, estou precisando de um tênis novo, eu estou precisando de uma roupa. Por quê? Porque eu tô gostando que ela está interagindo, porque era o dia todo na televisão. Quando saía da escola, mãe me dá o celular. Então, é uma forma dos pais também, né? Tirar um pouco isso das crianças. É voltado para uma colônia de férias, mas para o esporte, é para uma natação. A gente vê ali eu falo muito do aeroporto, porque é um lugar hoje, Gilberto. Se você for lá aos sábados, a partir de 5h30 da tarde, quando o sol tá, já está baixando, você vê as mães fazendo piquenique, a menina andando de bicicleta, andando de patins, menino correndo com as mães, correndo com os pais. Então, é um incentivo muito grande. Então, se eu vejo, eu fico muito feliz quando eu vejo uma escola botando essas modalidades, voltando às modalidades que a gente não via mais.
né? Nós estávamos citando aqui o caso do nosso amigo o Sael, que tem um grupo de voleibol muito bom. Os meninos também que estão voltando aí, a velha infância, né? Uma nova infância chama a velha infância, que estão jogando lá no SESI, às terças Isso, eu e já ia quinta, comentar né? isso aqui. Toda terça e quinta, nós temos também a famosa pelada do basquete dos meninos que fizeram muito sucesso nos anos 90, nos anos 80. Então, essa galera vai, né, ter esse momento com eles lá no Verdinho, né, à noite. Se eu não me engano, parece que é de 7 às 8. É, de 7 às 8 lá no Verdinho. Eles fazem um jogo. Então, fica aqui o convite também para algumas pessoas que queiram também praticar basquete. A galera que era dessa geração pode ir tranquilamente, né? Então, o pessoal da, como é que é? Que é subfeliz, né? Eu sei, Então, sou assim, o mais feliz. os mais felizes, né? É. Já podem estar lá, que eu acho que é muito importante. Para tocar no voleibol. O voleibol parnaibano, e aí voltando aos jogos escolares e algumas histórias, eu acho que é muito importante a gente voltar aqui. Tem gente que se assusta quando a gente comenta isso. Mas eu digo pela experiência que eu tenho de mais de 40 anos de jogos escolares. E eu digo para você, sem medo de errar, que o único esporte que eu vi lotar a quadra do Sesc na minha vida e a quadra do Verdinho foi o voleibol feminino. Olha só, foi o único. Eu nunca esqueço de uma final em 1984, não sei se você lembra disso, de uma grande rivalidade que existia aqui em Parnaíba, que era Cobrão e Visão. Cobrão e Visão. E eles montaram 2 times femininos muito bons, que a gente sabia que ia chegar na final, e então foi uma expectativa muito grande. E eu me lembro demais, naquela época eu estava no Cobrão, e à tarde ainda existia naquela época os desfiles cívicos que o Visão participava. Então eu me lembro que estava tendo um ensaio da banda do Visão na época, e o Shields, eu não sei se foi o Shields, dizendo a menina que foi o Shields, mas eu acho que não foi o Shields. Acho que a banda, por conta própria, decidiu parar 10 minutos na frente do Cobrão à tarde, tocando, ensaiando o 7 de setembro. Eu me lembro que o professor Genésio se encontrava na minha sala, e aí eu me lembro que todo mundo ficou em silêncio, que a gente não conseguia ouvir, e aí ele falou assim, não, eles estão desse jeito, mas espere à noite, por isso que eu quero todo mundo lá. E eu me lembro que nessa época eu tinha um crisma, no Colégio das Irmãs, e a crisma não terminava e eu ouvindo de lá os gritos dentro do ginásio. Quando eu cheguei no ginásio, naquela época você sabe que a gente andava de bicicleta, que eu cheguei no ginásio, Kátia, eu não consegui entrar na porta do Sesc. Eu não conseguia entrar. Você sabe que não é eu não conseguia ver a quadra do Sesc, porque estava lotado. Tinha gente em tudo quanto era canto que você possa imaginar. Até que eu consegui, por muito tempo, entrar e assistir o jogo. E eu me lembro que o Visão ganhou o primeiro set, o Cobrão ganhou o segundo set, naquela época era 15 pontos, não sei se você lembra que tinha tomada, né? Tinha vantagem. Tinha tomada, você lembra? Aí o que aconteceu? O pessoal naquela época tinha pode-se dizer assim, uma mania de levar ovo para a quadra. Te lembra disso? Me lembro demais. Então, ainda tinha mais uma. Eles enterravam os ovos para poder ficar bem cheirosinho, era? Quando o time do Cobrão passava na frente, o pessoal do Visão jogava ovo na quadra. Quando o pessoal do Visão passava na frente, o pessoal do Cobrão jogava ovo na quadra. Os policiais não conseguiam conter isso. Me lembro que quem era o árbitro da partida principal era o Alcione, certo? Saudoso Alcione. E parou o jogo várias vezes e no tie break, me lembro, de alguém que teve uma brilhante ideia, terrível, de jogar um saco de areia nas costas dele. E ele desceu dessa coisa, nunca mais voltou, e esse jogo nunca acabou. Nunca acabou. E esse jogo, ele vai para os anais da história do voleibol em Parnaíba e do esporte parnaibano, por ser o mais lotado de todos os tempos. Na minha época, eu ainda peguei essa coisa de superlotação. Eu não sei se você lembra dessa partida, mas foi um jogo Não lembro, assim, mas assim, na minha época ainda, Gilberto, ainda tinha muito isso. Teve uma época que era rivalidade muito grande, era Cobrão e Colégio das Irmãs. Era Caxeiral e Colégio das Irmãs, Caxeiral e Cobrão. Caxeiral e Cobrão, era Caxeiral, que era a Alcioneida, né? E nós era do Colégio das Irmãs. E uma do Verdinho, que eu tô comentando sobre que estava lotado, eu acho que tu jogava pelo Cobrão. Foi um jogo que teve Caxeiral e Cobrão no final, que estava lotado o Verdinho, tava um negócio sério. Não. Esse dia Caxeiral ganhou o jogo, não vai ver. Me lembro isso não. Entendeu? Que a Alcioneida jogou como nunca nesse dia. Foi. Pantica, quase me mata de bolada. Mas assim, é uma época que é legal, boa, você porque, Gilberto, na época, se o jogo fosse 7 horas da noite, se você não chegar às 5 horas da tarde, você não conseguia mais entrar.
Porque o pessoal tinha aquele gosto de assistir, gritava e aquela confusão, mas era aquela confusão gostosa, né? Hoje que você não pode olhar para a cara do outro, o cara já quer lhe Cátia, tinha bater, umas né? histórias tão Mas tem interessantes com muita relação história ao boa, vôlei né? e que, de uma certa forma, era sempre com o vôlei feminino, era impressionante isso. Mas eu me lembro de jogos escolares em que houve atleta que teve que engessar a perna para poder não disputar a partida seguinte, porque senão outra equipe entrava com protesto. Mas Eu não me era do lembro tempo demais dessa da história. Adriana, que naquele colégio Delta. Me lembro Ela demais engessava a dessa perna, história. e disse, olha, não vai jogar. Ou ela não vai jogar, não, tá com a perna engessada. Quando chegar lá, era confusão, porque aí eu me lembro que começou essa rivalidade. Depois que teve muito problema, foi tirado do regulamento, que podia trazer duas atletas de fora. Tu te lembra da Bambam? Aí eu me lembro que a Bambam, foram buscar a Bambam na rodoviária e a Bambam chegou já direto para aquecimento. Foi. Nunca esqueço disso. Foi a Né? Sueli. E Nossa amiga o Sueli. basquete Foi também tem Sueli uma era história danada. muito legal, que é uma história do jogo Delta e Cobrão, que a Sueli colocou na época como fosse o primeiro jogo para abrir os jogos escolares, na época ela Sim. era secretária de educação, e aí os meninos naquela época tinham aquela coisa de espionar o outro. E eu me lembro que alguns atletas do Delta, que na época eu era o treinador do Delta, olha que história interessante, me ligaram de manhã dizendo que tinham ido no Sesc, que era onde o Cobrão treinava, e tinham dois caras de fora lá. E ligaram para mim, ligaram para o Rodolfo na época. O Rodolfo me liga pedindo que se eu não tinha alguma pessoa de Teresina para trazer. Eu digo, eu tenho dois caras jovens, muito bons jogadores, Ferreirinha e Quilim. Eu disse, você pode trazer. E eu liguei para eles, os meninos vieram, eu fui buscar na rodoviária, era umas 6 horas da tarde. Aí eu cheguei para eles e disse, vocês ficam dentro. Olha essa resenha, Kátia. Pensou. Fiquem dentro do carro, vocês só vão entrar. Eu Na hora do entrei, jogo. conversei com os meninos, expliquei que a gente tinha dois jogadores. Nessa época, o Visconde tinha sofrido um acidente, estava com a clavícula quebrada. E aí eu não lembro, não sei se tu lembra do saudoso Everaldo Bem. Everardo Sim. Bem. Everardo bem. O Everardo ele era um dos caras mais incríveis. Eu acho que ele não fez medicina por um acaso, mas ele era aqueles chamados paramédicos, né? É. Eu me Everardo lembro de bem. chegar para ele Não, e disse, ter pé dito tá doendo, é assim: ligeiro, ele fazia tem uma bota, como botava o você tempo, botava pra fazer o jogar. Iscon jogar? Ele disse para mim: se você me arranjar uma Calminex, eu faço ele jogar. Porra, no tempo da Tu lembra Calminha, disso? me lembro. Porra, O Everardo porrada pra o Everardo, animal, meu rapaz. filho, agora então um rolo de atadura e um E ele esparadrapo. chegou dentro do Ele resolvia. vestiário, disse pro Scon, você quer jogar? O Scon disse, quero jogar. Então, se você quer jogar, nós vamos passar isso aqui em você, mas amanhã você vai morrer de dor. Ele disse, não, mas eu quero jogar. E aí eu me lembro como se fosse hoje, ele fez toda a massagem, foi quase meia hora, e depois que terminou, ele deu um murro no Scon, com a clavícula quebrada. Você acredita, Meu Kátia? Deus do Ele deu céu. um murro no Scon, um murro. Tá sentindo alguma coisa? Scon, nada. Ele disse, você não vai sentir agora não, você vai sentir quando Ah, você estiver só pouco. esfriar E aí amanhã eu de manhã falei para os tá. meninos, ó, nós trouxemos dois jogadores, eles conheciam os meninos, já tinham jogado com eles. Aí eles me disseram, o Quilim tá aqui ele vai jogar com você, já que o Cobrão tem dois jogadores de fora, Na nós época o temos dois Alan de não fora. jogava ainda não basquete, que o Alan jogava Jogava no pelo time Cobrão, dele né? na época. E aí a gente foi, na hora que os meninos entraram no aquecimento, o Alan foi lá conversar comigo. Gilberto, que história é essa aí, o Quilinho? Eu digo, do mesmo jeito que você tem dois jogadores lá, nós Não tem trouxemos dois dor aqui, jogadores aqui para era. Aí equilibrar. trazia no voleibol, era a Então, Adriana e a o que eu quero Bambam. dizer para ti é que naquela época tinha essas rivalidades, mas eram rivalidades que ficavam dentro da quadra. Não, pois é isso Quando que eu estou saía, era dizendo, todo que mundo se tu sabe, abraçando, todo mundo saía bem ali amigo. para Grécia Hoje, comer uma das pizza e pessoas que eu acabou essa mais história. sou amigo é o Alan. E foi uma das pessoas que eu mais rivalizei na cidade de Parnaíba, É. com as rivalidades de basquete de Cobra em Caxeral, foi isso. Foi exatamente ele. E hoje a gente é muito amigo, tem grupos, né? É. Olha só o nome do grupo hoje do menino do basquete. Terceira idade. Eu digo, não, né? Não estou nesse grupo aí. Mas assim, Bote a melhor idade. melhor idade, pois é. É. Então, assim, o que é interessante é essa questão do esporte aqui em Parnaíba. Recentemente eu fui convidado por um afilhado meu para assistir um jogo dele. Ele tem 9 anos de idade. E aí era um campeonato aqui de um vereador daqui de Parnaíba, e esse campeonato foi ali no Roland Jacó, foi agora recentemente. Eu fiquei impressionado com o público e com o nível também dessa criançada. Agora, qual é o grande problema, Kátia, que eu estou sentindo? O grande problema é que há um avanço das escolinhas, mas isso, de uma certa forma, está atingindo as escolas.
os meninos não querem mais jogar pelas escolas, só querem jogar pelas escolinhas. Então, quando chega nos jogos escolares, a gente tem meio que uma evasão desses atletas, porque ninguém quer treinar nas escolas, é muito raro isso, entendeu? Inclusive, conversando com o professor Dindé, ele me disse recentemente que uma das coisas que ele ficou muito triste é que esse ano ele não está conseguindo treinar o futsal. Porque os alunos não vêm, porque eles têm uma série de coisas, né? Hoje em dia você tem aula de manhã, aula de tarde, aula de noite. Você faz natação, é inglês. Então, ocupando a mente, né? Procurando ocupando a mente. De uma certa forma, não tem aquele tempo, aquele programa para fazer, por exemplo, um treino no colégio. Então, assim, nós estamos com muitas dificuldades hoje de montar essas equipes, mas as escolinhas estão tudo lotadas. Né? E as escolinhas hoje têm um nível muito bom. Essas finais que eu assisti lá, eu digo mesmo, Kátia, está espetacular e muito interessante. Eu tenho até que prestigiar lá o amigo daqui da saudoso nosso amigo Iscon, né? Do tio Iscon, que é uma escola muito boa, muito bem. Inclusive, está acontecendo um campeonato agora. Está acontecendo agora, né? O campeonato da escolinha dele. Eu estou devendo lá uma visita para ele. Né? Que o Iscon é uma pessoa que toda vez estudou comigo, a gente jogou bola junto, a gente treinava junto quando a gente fazia aquele espaço que eram os meninos com as meninas, que não tinha, que faltava a gente e misturava, e assim, é um público que a gente sempre se deu bem, né? Tanto as meninas como os meninos. Então, assim, hoje são meninos que estão muito bem, são pessoas do esporte, que estão evoluindo cada vez mais nas escolinhas. Hoje, quando se tratando do que você acabou de citar, Gilberto, eu vi hoje uma cena lá na escola, né, no interclasse lá da escola. Um menino, eu acho que ele tinha uns 6 anos de idade, um lourinho assim, pequeno mesmo, 6 anos, baixinho, estatura mesmo, bem. Como se fosse do menino de 5 anos, eu acho, não sei. Mas sim, ele saiu driblando todo mundo. Eu digo, esse menino não treina só aqui na escola. Para você ter uma ideia, o menino fez 8 gols. Só ele fez 8 gols. Então, tem essa discrepância muito grande de um aluno para o outro. Enquanto um vai correndo, só correndo, brincando, por conta da idade, e não tem muito aquele domínio dentro do esporte, o outro vai lá, pinta e borda e ganha e acabou-se. Então, assim, é muito interessante o ponto que você citou, para ver se a gente abrange mais um pouco a respeito disso aí, porque é importante também a educação física dentro da escola, mas que é claro que é uma normativa da escola, mas que tem um incentivo melhor para que os professores também possam trabalhar em cima disso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo assim, é importante. Né? Hoje em dia, Kátia, essa questão assim, de incentivar, você sabe que eu não me formei em educação física, mas eu tenho uma alma de educador físico. Eu sempre que eu tive a oportunidade de ajudar a educação física em Parnaíba, sempre fiz isso. Eu me lembro que quando fui secretário de educação no município, tinha lá umas 15 vagas para professores de educação física, mas ninguém nunca chamava. No dia que eu soube, eu na mesma hora chamei os meninos da faculdade, Inácio, que você conhece aqui, Rafael Machado, Dindé, o próprio Edson, o Seu Mendes, muita gente eu chamei para que pudesse ocupar essas vagas específicas, para que a gente deixasse, então, a educação física, nem que seja lá de uma forma laboral, colocava esse pessoal, por exemplo, na educação de jovens e adultos, e a gente sempre incentivou a educação física. Eu estava até lembrando isso com o Edson esses dias, né? Mas, assim, um dos pontos, assim, importantes da gente colocar, que é essa questão das escolinhas, hoje, por exemplo, grande parte das equipes que vão participar dos jogos escolares, as grandes equipes têm os jogadores transformados nas escolinhas. Quase todos eles. Na verdade, eles estão juntando, botando a camisa do colégio e botando para jogar. Isso que tá entendeu? Mas você lembra que anteriormente esses alunos saíram de dentro das escolas. Essas escolinhas que nós estamos vendo hoje eram as escolinhas dentro das escolas. Essa aí que acontecia. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui do Iscon. O Iscon foi um dos maiores atletas que eu conheci jogando em Parnaíba. Claro que a gente tem que lembrar outros que antecederam. E diga-se que a de gente passagem, pode falar um atleta polivalente, né? Demais. Ele jogava voleibol, jogava basquete, jogava futebol de salão. E se deixasse, ele ainda pintava. E ainda jogava handball. E jogava handball. Então, ele é um... A gente não pode esquecer também de uma outra atleta que tinha uma característica muito próxima disso, que era a Norma. A Norma Teotônio. Era impressionante. Está aí com um espaço muito bom. Maravilhoso. Uma pessoa muito bacana no dia da abertura lá do empreendedorismo dela. A gente fez lá uma corrida
Só para divulgar o nome, e assim, o nome é uma pessoa também muito experiente, né? Que é E lembrando que ela levou o nome uma de Parnaíba, parnaibana, levou para fora do país, né? Que ela foi por muito tempo treinadora, tanto inclusive da Seleção Brasileira de de Badminton. badminton, Inclusive isso aí que também é muito importante a gente valorizar isso, os nossos ex-atletas, os nossos atletas, trazer esses ex-atletas para que os nossos novos atletas o conheçam e se inspirem, obviamente, através, né, da luta de cada um deles. Vamos trazer aqui a forma Norma aqui para a gente conversar um pouco, porque a Norma é uma pessoa que ela tem uma bagagem muito grande, tem uma Gigantesca. grande história para contar para a gente, que também foi atleta de voleibol junto com a gente. Sim. No basquete se destacava, quando a Norma chegar, sabe, não vou nem pegar na bola. Eu digo, pega, rapaz, porque nesse tempo a gente queria era ganhar, aquele espírito esportivo, mas tinha aquele negócio da vitória, porque a rivalidade naquela época, Gilberto, era muito grande das escolas. Demais, né? Cara, porque se afunilava, só dava Cobrão, Colégio das Irmãs e Caxeral. Cobrão, Colégio das Irmãs e Caxeral. Né? Então, assim, aquela rivalidade. Mas, assim, essa rivalidade que a gente fala é aquela rivalidade gostosa, terminou, tá todo mundo amigo. Muito né? mesmo. A gente só teve uma briga grande, que eu me lembro, foi só quando começou aquela época do voleibol, Gilberto, que era Sesc, Mairmã, Arte. Ali tinha confusão. Aí era confusão grande. A confusão começava dentro do banheiro. Ali tinha confusão. Até porque na época tem o que formou uma irmã, né? Que era todo mundo irmã de fora, acho que só tinha eu, a Bebel e Cátia Silene. E na Cátia Piauí era Duarte, que era o time da Aparecida, né? A Cátia, né? A Cátia Piauí. Eu não sei o que é feito daquele povo, mas muita gente eu ainda encontro. Eu acho que a Cátia não mora no Rio de Janeiro, não? Acho que sim. Eu não sei. Eu sei que mora lá Mauricélia, né? A Claudinha, lembra? Sim, a Claudinha, irmã da Eliette, que jogava muito baixinha lá, danadinha. Ela jogava com a gente numa irmã. E ela jogou na Caxeral também. Jogou na Caxeral há muito tempo, quando era ali na Álvaro Mendes, a quadra. Aquela quadra ali de cimento, era um tênis por mês, tu lembra, Bertinho, que a quadra era feita mesmo, era para dono de ter, para sapataria ficar feliz. Se eu não me engano, a Cátia era levantadora, não era? A Cátia Piauí? Não, a Cátia Piauí era atacante. Quem era atacante, quem era levantadora era a Cátia Silene. Era a Cátia Silene. A Cátia Silene. A Cátia Silene que mora no Rio. Quem mora aqui é a irmã dela, a Sheila, que ainda estão agora tem uma equipe de voleibol, as Fênix, né? As meninas têm uma equipe de voleibol aí. Da Cibele, né? Tô tudinho lá. A Cibele me humilhou demais no Sesc. Assim, essa que começou no Sesc, eu era pequenininha, a blusa, a manga era muito grande, ficava bem aqui o tamanho das camisas. Aí na hora que eu chegava para jogar, mas era pior. Eu chegava 1h30 da tarde para pegar o treino da escolinha, aí que era de 2 da tarde às 4 da tarde, né? Era a escolinha do voleibol que tinha lá no Sesc. Era de 2 às 4. E o treino da seleção era de 6 às 8. Eu ficava lá de 2 às 4. Aí eu pedi o Inácio para ficar com uma bola, aí eu ficava treinando na parede, né? Esses 2 horários, dessas 2 horas de intervalo, e jogava com ela de 6 às 8. Só que ela não deixava eu pegar na bola. Eu digo, não, um dia eu vou conseguir, eu vou aprender a jogar. E assim eu fiz, né? E graças a Deus cheguei aí a mundo afora, graças a Deus, e a gente tem assim uma vasta história, né, dentro do esporte, que poucas pessoas têm e às vezes nem conhecem, né, Gilberto? Cátia, uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, já que a gente está falando de esporte parnaibano, de uma pessoa e de uma figura que a gente aprendeu muito. Você acabou de citar o nome dele, que é Inácio Rufino. A gente não pode esquecer do Inácio. O Inácio, hoje, se a gente sabe, por exemplo, pelo menos sentar para fazer uma tabela, a gente aprendeu com o Inácio. Eu aprendi com ele. Então, assim, o Inácio, ele tem, na verdade, uma contribuição muito grande gigante no esporte parnaibano. É uma pessoa que deve ser valorizada, assim como o seu Mendes também, que tem uma história a ser contada também na cidade de Parnaíba, como muitos outros. Outro que a gente não pode esquecer, que fez um trabalho brilhante com o salão em Parnaíba, que é meu nome dele é o Walter, né, do Transação, entendeu? Fez um trabalho incrível. Tem muita gente boa que saiu, obviamente, lá do Transação. Foi aquele período em que a gente viu quase que uma profissionalização do futsal aqui em Parnaíba. Foi. E a rivalidade era muito alta quando aqueles campeonatos. Aquele campeonato ali, eu apitava ele. Aquele jogo. Era a única mulher que apitava, que a Eliette ficava na mesa. Aí eu dizia, Eliette, sai da mesa, vamos apitar, vem aprender a regra, vamos apitar. E até que ela criou coragem, aí começou. Na realidade, eu comecei a apitar, Gilberto, com uma brincadeira que eu trabalhava à noite no Sesc, né? Trabalhava na quadra, eu ficava lá sozinha, de 8 às 10, eu ficava sozinha lá na quadra. E não sei se você lembra de um time de futebol que não ganhava nenhuma.
o time do Pontual, que era do Dr. Lúcio Mas Arlindo, depois eles começaram a né? ganhar. Não ganhava de ninguém, né? É. Aí eu apitava o jogo pra eles. Assim, ei, vem cá, tu sabe apitar? Eu digo, mais ou menos. Ali ele me chamava pra apitar. E naquela brincadeira eu fui gostando, fui me dedicando. Aí nessa época não tinha internet, não tinha nada, né? E o que que acontecia? Eu mandava comprar em Fortaleza o livro de regra. Até outro dia eu tinha encontrado esse livro, mas eu não sei foi o que fez deles. Eu guardava o livro todinho. Que a gente comprava o livro de regra na federação. Porque não tinha internet, a gente não podia baixar, não Naquela tinha época você nada, não tinha. comprava mesmo. Aí eu comprava o livro e ia ler. E assim, aí eu, nessa época que chegou a Liga, né? Que veio pra cá a Liga de futebol, Liga de Futsal Parnaibano, que teve a Liga Parnaibano, teve acho que uns 3 ou 4 anos. Eu apitei muito, muitos jogos difíceis, jogos de final, eu apitei muito. Então, assim, e a gente teve, assim, graças a Deus, a gente teve sempre muito respeito pelos atletas. Um e outro aqui não queria dizer alguma coisa, mas a gente colocava o punho na frente, colocava coragem. E quando a gente entende da regra, o jogo fica mais bonito. Porque Sem dúvida. quando você vai bater de frente com um atleta que você não sabe a regra, você tem que ficar calado. Porque você ir debater depois do jogo não adianta. Né? Como jogo de futebol. O árbitro está ali, ou ele apita ali, ou ele não apita. Hoje está muito fácil de apitar futebol, porque tem 200 televisão, né? Se ele errar, ele vai lá. Tem o VAR. Tem o vai, tem o vai, tem o vem, tem o vai que não vai. Né? Hoje eu digo muito isso, porque antigamente você pegava um apito, você tinha que tentar no olhômetro, ou você sabe, ou você não sabe. E, Kátia, outra coisa também muito importante, já que a gente está falando de alguns parnaibanos, assim, que muita gente não sabe, mas o Luiz Torres, tu lembra do Luiz Torres? Sim. O Luiz Torres hoje é árbitro da Federação Cearense de Basquete. Ele já apitou o Campeonato Brasileiro, ele hoje é doutor na área de educação física, professor do Instituto Federal do Ceará. Sei quem é o Luiz, a gente boa. Assim, eu passei a conhecer o Luiz também lá no SESC, ele era conhecido como Raposão, né? Lembra disso? Saudoso Raposão. Outra figura também que a gente não pode esquecer, já que a gente está falando do esporte, é o Estrela, que começou um trabalho de basquete aqui muito tempo atrás, era no Senai. Senai, entendeu? É onde o Luiz Paulo saiu. Foi. Entendeu? Depois que o Luiz Paulo migrou para o voleibol. Mas o Luiz Paulo sempre foi jogador de basquete. A esquerdinha pesada dele, viu? Era. Jogador de esquerdinha ali, muito bom. Eu me lembro que ele compôs um trio muito forte no Cobrão na época. Ele, o Iata e o Leonardo levantando. Me lembro demais. Assim, o Leonardo jogava muito. Ele jogava de ponta. Hoje eu comparava muito o Leonardo com o Maurício da Seleção Brasileira. O Leonardo era incrível. O Leonardo, você batia a bola, era meio que tá batendo numa parede. O Iata era espetacular, gente. O Iata era outro jogador que era polivalente. O Iata eu converso muito com o Iata. O Iata mora em Fortaleza. Tá morando em Fortaleza. Mora em Fortaleza. Mas assim, eu acho que é importante. São nomes que a gente não pode deixar de citar, né? Quando eu estou na sala de aula, Kátia, eu sempre procuro lembrar atletas exatamente para que esses meninos entendam o que foi, na verdade, a história do esporte parnaibano. Eu sempre conto essas histórias para eles e eu vejo que isso é muito importante também, essa tradição oral de você transmitir a existência de ex-atleta, do reconhecimento dele. Por exemplo, no salão, quem é professor hoje, não é isso? Do ensino médio em Parnaíba, acho que quase todas as escolas, que é o Mário Cristiano. O Mário Cristiano foi um dos grandes atletas de salão que eu conheci jogar. O Mário, o Mário gente boa, o Máriozinho. Então, assim, se não me engano, ele trabalha no Colégio das Irmãs, né? Também, né? No Colégio das Irmãs. Eu não sei, eu sei que ele dá aula em várias escolas. Várias escolas. Entendeu? O Mário era muito bom de futsal. Demais. Ele chegou a ser profissional, o Mário. Ele chegou a jogar pelo Atlético Mineiro. Nós temos também, chegando um pouco mais chegando lá na ilha, o Pica-Pau, o nosso saudoso Raimundo Acácio, né? Mais conhecido como Pica-Pau. Às vezes de domingo, quando tinha aqueles jogos nacionais, que ele jogava nacional. Também, né, que faleceu. O Marreco faleceu, né? O Marreco também lá da ilha, né? O Marreco jogava no campo, né? Mas jogou salão muitos anos pelo Cobrão, inclusive no time do Pica-Pau. Mesmo. Mas eles tinham lá tinha uns 3 lá da ilha que jogavam. Era o Marreco, tinha um outro lá que eu não lembro o nome, e o Pica-Pau. O Pica-Pau foi quem do Cobrão. Não, o Pica-Pau do Cobrão, aí ele foi embora, foi para Espanha e voltou e estava na Liga Nacional. Mas ele jogou muito tempo também no sul do Brasil, né? Parece que é Beto Barbosa. Beto Barbosa. Não, Beto Barbosa é o cantor, rapaz. É Carlos Barbosa. Porque sempre na Bandeirante passa muito. Não, hoje não passa mais, né? Agora só porque devido a essas TV fechadas, tudo tem que pagar para assistir.
Mas antigamente, né, passava muito a liga, que era aos domingos, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. E eles falavam muito no nome do Do Pica-Pau, e Pica-Pau, falavam o né? nome do Piauí. Ah, esse aqui, esse fera é de Parnaíba, lá no Piauí. Porque muitas vezes, sabe, Gilbertinho, eu noto que o nosso Piauí parece que ele é meio deixado de lado, porque as pessoas acham que não temos atleta aqui. E muito pelo contrário, nós temos muitos profissionais, né? Muitos profissionais. E você já citou vários aí, nós temos o caso da Norma, que foi é, 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 Treinador de seleção. treinadora da Seleção Brasileira de Badminton. Inclusive, participou nas Olimpíadas, daquela que foi Foi. fora do país, Vários teve campeonatos vários campeonatos mundiais. no Mundial aí, mundo afora. Então, assim, a gente tem que valorizar, às vezes as pessoas não conhecem, né, nosso trabalho, que eu digo nosso porque eu também faço parte dele, Sim, sim, com né, certeza. porque eu sempre digo que assim, eu me dediquei muito, até hoje, eu vinha conversando com você anteriormente, que eu nunca vi uma bandeira tão pesada na minha vida chamada esporte. Né? Mas hoje a gente consegue abrir algumas janelas com algumas pessoas aí, alguns políticos, né? Que eu não vou citar nomes para não ter problema com ninguém. Mas eu tenho um ou dois aqui que sempre está com a gente, né? Sempre está nos apoiando, sempre está com a gente, que a gente vai lá e para que sabe, lá é a menina do esporte. Né? Porque eu não vou buscar outra coisa, porque eu acho que o mundo é voltado para o esporte. Porque ali você tira a saúde, você tira a educação. Eu acho que do esporte ele abrange muita coisa para uma sociedade melhor. Eu sempre vejo isso aí. E eu dedico muito, eu digo a minha sobrinha que ela agora fiquei muito feliz com ela nesse interclasse e está se dedicando e tira notas boas, não deixa de estudar. Mas eu sei que ela vai ser uma grande atleta. E eu acho que a gente tem que aprofundar mais, melhorar nas escolinhas, sim, mas tem também que fazer esse trabalho na escola, né? Exatamente, gente. Porque Eu às acho que vezes é a mãe diz assim, fundamental ah, não isso vou aí. levar não, porque eu já levei para a escolinha. Tem que levar também, né? Porque eu acho que é um incentivo muito grande para as crianças, porque eu acho que essas crianças de hoje, que se você, como é que você vai ter um profissional se você não tem uma base? Né? Eu vejo muito por esse lado, né, Gilberto? Que eu acho que o profissional sai da escolinha. Um dia ele foi para a escolinha, né? Esses grandes jogadores, o Neymar e Vinícius Júnior, se você for olhar a história deles, eles começaram a escolinha em casa, né? Jogando no meio da Muitos rua, deles nem muitos miram no deles. salão de futebol de campo, muitos deles O fazem. caso do Neymar, o Neymar É. jogava futebol de salão na escola. Né? Mas é um superdotado no esporte? É. Mas onde foi que ele começou? Ele começou na escola. Então, eu tenho muitas chamadas, os olheiros, né? Que eles vão Agora, e vejam o que, que. uma coisa que a gente precisa também, inclusive deixar alerta aqui para os professores, né? Que é a questão de trabalhar a disciplina. Eu acho que ele é fundamental, porque atualmente a gente vê que a própria geração mesmo, ela é bem mais indisciplinada do que foi a gente um É. dia, entendeu? De não respeitar muitas vezes o próprio professor. Então, eu acho que a Gilberto, isso é um disciplina alerta, ela é isso aí foi um alerta fundamental muito bom que você para tocou, que é muito importante. Às vezes e eles não principalmente a querem. criança. A criança É, ela tem que aprender a entender isso. Né? Ela tem que respeitar não só o professor, ela tem que respeitar o companheiro o dele, companheiro. entendeu? O adversário, Porque ele ela acha que ele. entendeu? Porque eu vejo desse lado, você tocou no assunto, no caso da escolinha, do jogo de hoje. O menino, eu tenho certeza que aquele menino ali é de uma escolinha. Certo? Então, às vezes o próprio pai incentiva a criança a estar debochando do colega. E eu acho que não é os interclasses da vida, não é para isso. Eu acho que o esporte é interação. A partir de uma certa idade, porque quando ele chegar na fase adulta, ele já vem, né, com aquela educação. Então, se ele vem com a educação de indisciplinado, quando ele chegar na fase adulta, ele vai ser mais disciplinado ainda. Porque o E, nosso mundo hoje, esse mundo virtual, tem deixado N coisas que não é muito bom para a gente. Então, se a gente, dentro da quadra, que eles estão fora da tela, eu acho que o pouco que a gente falar, o pouco que a gente transmitir para essas crianças, eu tenho certeza que vai valer muito a pena para o futuro deles mesmo. Até mesmo dentro de casa, tem uma disciplina, tem uma educação. Porque às vezes o menino chega em casa e ele fica debocha do pai, debocha da mãe, não respeita ninguém. Hoje em dia eu até vejo, eu sempre digo muito, que ninguém nem dá tomar a benção mais. Aí isso é coisa do passado. mais ou menos. Chame a mãe de tu e por isso mesmo fica. E na escola, se ele em casa ele tem esse comportamento, na escola ele vai fazer a mesma coisa. E, Cátia, e sabe o que é o pior? O pior é o mau exemplo que é dado para os
pelos pais para os filhos nas arquibancadas. Para você ter uma ideia, nós tivemos um problema muito sério nos últimos anos nos jogos escolares, na competição de queimada. E olha que a competição de queimada entrou nos jogos com o objetivo de ser algo recreativo para aquelas crianças que não tinham oportunidade de jogar outras modalidades de quadra. Mas, Isso. por incrível que pareça, esse ano, inclusive, acreditavam-se até que iam tirar a pontuação da queimada dos jogos escolares, mas voltou, né? Foi feita uma votação democrática. Mas eu vou dizer a você que é hoje a modalidade que mais dá confusão, mais dá problema, não com os meninos, com os pais da arquibancada. A falta de educação né? Teve o ano terrível. passado, você viu o problema que deu numa escola aí, né? No futebol de campo, que teve que a Federação Paulista acabou teve que o jogo. fechar o portão para deixar os jogos sem torcida, porque os pais estavam se matando na arquibancada. Hoje, em Parnaíba, nós temos uma escola que os jogos internos são internos e internos, não entra nem os pais, é só os alunos e mais ninguém. E os alunos que eles escolhem a quantidade. Né? Até onde eu estou sabendo, que escolhe a quantidade X, os alunos que vão participar do jogo e aqueles que vão torcer, e os pais só vai deixar e vai buscar, porque aconteceu problemas horríveis, né? Não estou aqui para defender o lado A nem o lado B, eu acho que cada um tem seu método de educar os seus filhos, mas eu acredito que a educação que eles mostram dentro da quadra é a educação que eles recebem em casa. Não, é um absurdo. Tem pai que fica mandando a menina puxar o cabelo da outra. Tem pai que fica mandando fazer isso, fazer aquilo, é um negócio absurdo, entendeu? Então, assim, experiência de diretores de escola xingando as crianças e as mães gritando, entendeu? Então, esse tipo de comportamento, na verdade, a gente precisa acabar isso aí. Tem que dar uma melhorada. Com certeza absoluta. Voltou? Pronto. Essa é uma grande dificuldade hoje, né, Gilberto? Mas eu acredito que nada que um bom educador não resolva, e a parte da conversa, a parte didática, a parte teórica, que voltando aí para o SESC, porque foi aonde eu comecei, né, o SESC, mais para a parte do profissional, que eu comecei mesmo foi no Colégio das Irmãs. Né? Porque na época, no Colégio das Irmãs, ele tinha aquela chamada Escolinha São José, né? Que era atrás, e eu estudava na Escolinha São José. E lá era o professor Ayrton Serra, que era professora das meninas do voleibol, né? E quando terminava a aula, eu ficava lá só para pegar a bola para as meninas. Aí eu fui gostando daquilo, ele pegava a bola, e quando foi um dia faltou uma aluna, né, do jogo. Ele disse, toda a vida eu fui Lorena. E Lorena Henrique, você não quer jogar não aqui porque faltou uma pessoa? Eu digo, quero. E desde esse dia, então, Gilberto, eu não saí mais. Né? Aí foi o tempo que eu fiquei treinando, todo dia eu treinava, e quando chegou nos jogos do colégio, eu fui jogar, da Escola São José, eu fui a única aluna que passei para o lado da frente, né? Não porque na época, muito naquele tempo, a gente tinha muita dificuldade, o Colégio das Irmãs é um colégio tradicional da cidade de Parnaíba, que hoje também, através do meu estudo, eu tenho muitas amizades boas, ainda do colégio, né? Que esse, né? Eu acho que eu não sei se hoje ainda não sei se existe ainda essa questão dessas amizades, mas assim, que a gente tem muito respeito pelos colegas, que a gente lembra, por quê? Porque são histórias que vão ficar para a vida da gente, né? E foi o tempo que eu fui lá para frente e comecei a fazer os jogos escolares, né? Que sempre teve esses jogos escolares, e me dediquei e me destaquei. Aí começou aquela briga, fica aqui, vai para Caxeiral, aí a Suela era todo dia na minha porta, quer dizer que naquela muito forte, naquela época era ensino fundamental e o ensino médio, só tinha esses dois, né? Que era até não tinha as categorias como esse ano agora eu tenho o 9º ano, naquele tempo só era até a 8ª série, né? Aí quando foi na 8ª série, aí eu, lá no Colégio das Mães, só tinha até a 7ª, não tinha o 8º ano. Aí eu fui pro Colégio Cobrão, também através do esporte, né? Eu tinha bolsa integral para estudar e jogar, né? Mas naquele tempo era mais jogar do que estudar. É tanto que hoje que eu estou terminando uma faculdade, mas eu acho assim que a gente nunca é tarde para aprender, porque você tem uma bagagem do que aquilo que você tem conhecimento, mas você tem que ter aquele diploma, você tem que ter aquela interação para poder você entrar no mundo do mercado. Né? Porque, além disso, o mundo do mercado, você sabe jogar bola, eu sei. Você faz isso, cadê o documento? Não tem. Então, a gente tem que se alertar para isso. Né? Não só eu, mas outras colegas minhas também, que
que gostam do esporte também, que ainda não se atentou para isso, e não quero parar por aqui. Terminei, eu quero fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer curso, porque eu acho que o estudo é muito importante. A gente sem estudo, a gente não vai a lugar nenhum. Com estudo já é difícil, né? Imagine sem estudo. Né? E eu acho que o estudo, você estudar o esporte, é muito bom. Né? Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com o esporte da cidade de Parnaíba. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem assim, um leque muito bom. Se a gente for passar, que a gente passa 3 dias conversando, histórias não faltam. Por quê? Isso é verdade. Porque na nossa época, Gilberto, era uma coisa bem, assim, bem mais, se eu não te disse, uma coisa leve, uma coisa que você terminava de jogar, era uma brincadeira, mais uma coisa tudo saudável. Hoje a gente vê assim, por um lado mais grosseiro, assim, eu não sei se parte também dos educadores, não sei, eu não posso estar aqui citando nomes, nem dizendo nada do que é o trabalho dos nossos colegas, né? A gente reza e pede a Deus para que os nossos atletas eles tenham, né, uma qualidade sempre melhor, porque só o esporte é que agradece. Né? Mas você tem um aluno aqui, diz, rapaz, o tio dele mora em Fortaleza, vai assistir um jogo, rapaz, eu vou levar esse menino para lá. E de lá ele vai para onde, vai para outro, e vai para outro. Então é assim, a gente cresce em cima daquilo que a gente sabe, né? Que é a educação e o esporte, que ainda hoje eu acho que é um grande potencial que a gente tem aqui na cidade de Parnaíba, mas pouco explorado, né? Porque eu vejo por esse lado, a exploração de esporte aqui ainda está um pouco, como é que se diz? As pessoas acham que eles têm medo, eu não sei o que que acontece. Eu vejo, né, na faculdade, que a minha sala de aula é lotada, acho que tem uns 60 alunos. Né? Mas, assim, da minha época, tem uns 3 ou 4. Né? O Edmilson, o famoso Billy Lica, tá lá, né? Ele está fazendo faculdade comigo. Então, assim, são pessoas que eu converso muito com eles. Às vezes a gente tem um grupo aqui, nosso não é a melhor idade, não, mas é os veteranos, entendeu? E a gente conversa muito. Quando ele vem para cá, ele tem uma escolinha muito boa de futebol, que ele dá aula lá na Concha também, gratuito lá para os meninos lá Porque parece que ele está no da, Marinha Mercante, né? Se eu não tá, me na Maria Mercante, engano. quando ele vem, que ele passa um mês, 60 dias por aqui, ele faz um trabalho muito bom lá na Concha Acústica, entendeu? E é 0800, e ele tem uma bagagem muito boa, que ele também foi um excelente jogador de futebol de salão. Então, assim, são as pessoas daquele tempo que têm a força de vontade, né, de trabalhar em cima daquilo que a gente aprendeu, né? E eu fico muito feliz em poder contar aí com essa juventude. E eu acho que ainda é a nossa base, né, que é a educação, que é a saúde e o esporte, e com essa juventude toda que nós temos aqui na nossa cidade. Com certeza, Cátia. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender e formar essas novas gerações que estão aí, para tirar um E pouco dessa tela, dessa né? tela, Porque hoje em dia é complicado a gente complicado. convidá-los para treinar. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quer dizer, a gente não vê mais o esporte como uma prioridade. Essa É, que é uma grande uma grande realidade que realidade. a gente tem, não é mais, né? Nessa juventude de hoje. Essa geração São Six poucos que a Seven é uma gente. geração meio É, complexa com relação a isso, né? Eu costumo sempre brincar com eles. Eu digo, rapaz, olha, tem muita coisa que eu gostaria de estar na geração de vocês, por exemplo, como é a relação da tecnologia hoje para vocês, né? Mas muita coisa eu não troco da minha geração, não, porque eu Gilberto, vivenciei tem e eu muita sou coisa hoje essa boa. pessoa que eu sou pela formação que eu tive, pelos meus professores, é isso, pelas várias quedas de bicicleta que eu peguei na vida para ir treinar, entendeu? E era porque, Pelo menos você tinha uma bicicleta, e eu que era não tinha nem essa exatamente, bicicleta, eu era no sol quente, e o então papai não queria assim, deixar, eu e esperava o era de papai manhã, dormir, para era, eu pulava a janela, e ia caminhando, eu morava no bairro São José, eu ia caminhando pro Sesc, o sol tinindo na testa. Era caminhando, porque aí não tinha bicicleta, é aquele tempo verdade. não, Mas eu caminhei muito pro entendeu? SESC também. Eu ia caminhando, e voltava de noite, e chegava escondido, todo desconfiado, ia tomar um banho, estava jogando bola. E nessa brincadeira de voleibol foram 23 anos da minha vida. Então a gente tem uma bagagem muito boa, porque são momentos bons de pessoas que a gente ainda hoje tem contato, né? Algumas foram para outras áreas, né? Que foram medicina, outras áreas da saúde, e da minha geração mesmo, não muitos, mas boa parte também ainda tem, ainda no caso do esporte, os meninos aí que realmente se dedicam. Mas eu vejo hoje também que tem muitos educadores aí que nós temos que fazer uma peneira bem seleta, Você porque está lendo o curso, então você é a pessoa ideal para falar mais sobre isso. Mas o que eu percebo, e eu estava comentando, é que 90% da população hoje que realmente ingressa no curso
de educação física pensa em academia. É. Pensa mais Não pensa mais no em esporte. estar Eu nos não esportes. penso, Gilberto, em academia. O meu propósito é escolinha, porque eu acredito muito na base, eu gosto muito de trabalhar com criança. Eu não gosto de trabalhar com adulto, eu gosto de trabalhar com. Todo dia eu gostei de trabalhar com criança, né? Inclusive, agora estou fazendo uma corrida Kids, né? Que as mães pedem muito. Cadê só faz para adulto? Cadê os meninos e os meninos? Eu digo, não, pois eu vou fazer uma para os meninos, vai ser agora dia 22 de agosto, só para criança. Só para criança. Eu já disse para os pais, que for brigar, eu chamo logo a polícia. Deixa o menino se divertir. É porque o Ah, problema não, não é nem as as crianças crianças, o não brincam, problema é os quem brinca são pais. os pais. Porque o meu filho é melhor do que o teu, quer dizer, quem sabe, a gente faz uma reunião, deixamos chamar reunião dessas crianças, é para interagir, é para entretenimento, para eles entenderem que o momento é deles. Não é questão de eu chegar primeiro ou chegar em segundo, porque para mim ali todo mundo são vencedores. Então, assim, a gente vê muito esse trabalho de base que tem, muito tem, mas eu acho que falta um pouquinho mais, né, Gilberto? Com certeza absoluta. Mas nada que a gente não possa, né, conquistar, né? Falando com os colegas, sei que todo mundo aqui é capaz, todo mundo gosta, né? Não vai, ninguém entra num curso à toa. Muitas vezes vai para, não vou fazer alguma coisa, vou fazer educação física. Termina gostando, né? Às vezes não tem aquela bagagem que a gente tem, mas termina gostando que também se torna um grande profissional, porque hoje Sim, as academias sem aí estão dúvida. aí muito cheias, Muito né? lotadas. Eu particularmente não gosto de passar nem perto. A academia não. Já me matriculei várias vezes, mas eu não consigo ir. Meu negócio é estar correndo no meio da rua. Que eu não sei estar num lugar, num espaço fechado, Gilberto. Eu acho que o meu negócio é aberto, por isso que eu me identifiquei muito com a corrida de rua. Por quê? Porque é um esporte aberto, a gente conversa com todo mundo, eu gosto muito de conversar. Onde eu estou conversando com um, não puxa o assunto, eu puxo também. E nessa brincadeira a gente vai vivendo. Porque lugar fechado não é para mim. Eu acho que a academia ele é muito trancado. Né? O pessoal chega, bota a garrafa ali, um fone de ouvido, É, você nem conversa com você. os fones estão no mesmo lugar e não conversa com ninguém. Eu gosto de estar conversando com as pessoas, interagindo, perguntando. Porque, assim, o meu mundo sempre foi esse. Né? Então, o meu propósito é também aí trabalhar com as crianças, vamos ver como é que vai ser daqui para lá, vamos entregar os projetos aí na mão de Deus, que Ele é que sabe de todas as coisas, Com né? Que certeza. a gente faz um projeto, Deus manda outro. Então, vamos deixar como está e vamos para frente e dizer para você, meu amigo Gilberto, já estamos conversando aqui há mais de uma hora, o rapaz já está ali É, dizendo que também. foi uma hora, mas é porque você sabe que quando a gente fala de esporte, a gente tem muita história. Né? Poderíamos conversar muito mais, mas o tempo é curto, mas vamos ter outras oportunidades, né? E vou deixar aqui o microfone aberto para os amigos que a gente citou, quiser conversar com a gente, falar um pouco também do seu trabalho, da sua dedicação aqui na cidade de Parnaíba, isso é muito importante. E agradecer aqui nosso amigo Gilbertinho, né? Como eu lhe conheço, com o Gilberto, gosto mais do nosso professor Gilberto, que é um prazer muito grande estar recebendo você aqui no nosso Vem para o Jogo com a Cátia Brasil. E sinta-se à vontade, a casa aqui é sua, quando você quiser voltar para conversar um pouco mais, que eu sei que não deu para a gente conversar tudo. Mas o microfone está aberto também a você, para quando você quiser voltar, para a gente ter um bate-papo muito legal, que foi muito importante. E tem muitas coisas ainda para a gente Eu conversar. que agradeço, eu fico muito feliz, inclusive de ser o primeiro, né, a participar aqui do Vem para o Jogo com Cátia Brasil. Eu acho importantíssimo a gente ter podcasts que falem realmente de esporte e esporte de Parnaíba, né? É. Só deixar aqui lembrando, Cátia, que esse projeto que a gente tem 14 anos de basquete, a gente conseguiu 3 títulos de base como campeão piauiense de Coisa Teresina. boa. E eu, Gilberto, e Entendeu? você, com 14 anos desse esporte, não vou mentir para você, eu não conhecia esse seu trabalho. Pois é, a gente Né? É importante saber, para a gente começou nos até fazer em bairros. termos de A divulgação, gente porque começou é nos bairros e a gente recrutava os meninos dos bairros para treinar no SESC. importante. Entendeu? Inclusive a Norma chegou até a participar com a gente uma vez, Foi, né? que tem histórias também para um outro Né? momento, Um um outro outro momento, Vem pro um Jogo, outro Cátia vem para o Brasil. jogo. E muito Viu? obrigado mais Eu uma que vez. agradeço, né? Estamos lá.